12. 2025, estamos no quarto ano e no dia 296 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. No relatório diário de situação, no relatório de hoje, vemos ataques russos contínuos em Fulia-Pole e os movimentos de combate em áreas urbanas, consequências militares e tecnológicas do ataque ucraniano com drones subaquáticos a submarino russo em Novorossiysk, a vulnerabilidade das bases navais russas, a pressão econômica e a queda dos preços do petróleo, que desfavorecerá os russos no próximo ano. Como sempre, muito mais. Vamos direto para Fulia-Pole, já que a cidade ainda é atacada. Se observarmos isso no mapa topográfico, veremos que os russos controlam os campos elevados no mapa. A cidade, como muitas vezes acontece, está situada em um vale, mas com a diferença de que a diferença de altitude é de apenas cerca de 50 metros. Diferente de outras áreas da linha de frente, geralmente de 80 a 100 metros, as direções de ataque estão claramente indicadas. E é claro, pode-se ver novamente um movimento de flanco na região sul. Os russos estão tentando novamente entrar na cidade por outro lado, porque pelo norte não funcionou tão bem. Aqui em cima, você pode considerar essa área como controlada pelos russos, assim como a área aqui embaixo, aqui dentro. Na cidade, quase não há geolocalização. Como disse, a maioria das russas está nesta área, ou aqui em cima. Mas praticamente não há nada na cidade, o que, claro, é um pouco surpreendente. Dá para imaginar bem que os russos tentam encontrar ou causar um corte em algum lugar por aqui. Assim, as tropas ucranianas, principalmente na área mais fortificada do leste, seriam cercadas. A Ucrânia ali está bem posicionada, com várias unidades de defesa territorial, incluindo a 225ª. Regimento de ataque já experiente. Atualmente, também há uma geolocalização aqui em cima, no alfinete azul, que é aqui. Lá, encontraram uma unidade russa da 102ª. A brigada foi atacada com drones, que é basicamente a brigada que está aqui, uma brigada de defesa territorial. No centro da cidade, os russos atacaram residências com munição termobárica de um lançador TOS-2. Como se sabe que foi um TOS-2 e não um lançador TOS-1, que na verdade deveria ser visto com mais frequência? Ora, é simples, porque os próprios russos gravaram e divulgaram. Veja, como sempre, no meu canal do Telegram. No alfinete verde, próximo ao azul, um tanque foi atacado. Infelizmente, o vídeo foi postado sem contexto, por isso, à primeira vista, não posso dizer se era um tanque russo ou ucraniano. Mas como eu disse, a situação na cidade ainda não está tão ruim ou tão confusa quanto em Pokrovsk, também não é tão clara quanto em Siversk. Está em algum lugar no meio disso. Ou seja, peço que aguardem mais algumas horas por novas informações, até que a situação fique um pouco mais clara. Ontem vimos um vídeo dos ucranianos atingindo um submarino russo caro no porto de Novorossiysk com um drone subaquático. Quem esteve ontem sabe que fui o primeiro dos 1000 bloggers alemães a noticiar isso. Isso só aconteceu graças aos inscritos e membros do canal, que sempre me motivam a continuar diariamente. Muito obrigado mais uma vez por isso. Sobre esse acontecimento, nosso propagandista favorito também se manifestou. Solovyov pediu aos blogueiros russos pró-Z que não divulgassem vídeos e relatos sobre o ataque a um submarino russo. Ele disse que é importante não espalhar representações ucranianas e imagens e evitar fazer avaliações próprias dos resultados até que haja uma declaração oficial das autoridades russas responsáveis. Isso provavelmente nunca vai acontecer, porque ela nunca será divulgada. Ou então vão dizer novamente que foi tudo bem diferente. Ou talvez a tripulação do submarino tenha cometido um erro e o explodido acidentalmente. Essas são as 3 possibilidades, porque ou nunca aconteceu, ou aconteceu, mas não houve danos, assim como em muitas refinarias. Pisca! Ou dizem que os soldados são culpados por fumar. Isso costuma ser alegado pelo lado russo quando os ucranianos têm sucesso. A intervenção de Solovyov indica que a liderança russa está empenhada em controlar o fluxo de informações e impedir uma cobertura descoordenada, até mesmo dentro do próprio ambiente de propaganda. O interessante é que justamente quem costuma divulgar rapidamente notícias de sucesso russas agora prega contenção. Como, por exemplo, a captura total de Kupiansk. Embora, é claro, também exista um vídeo russo que eles publicaram hoje e que traz uma espécie de declaração.
Aqui eles afirmam que o submarino foi atingido, mas está absolutamente intacto. Você pode ver aqui um submarino flutuando no porto de Novorossiysk, mas a parte traseira, possível local do impacto, a área danificada, por algum motivo, foi notavelmente deixada de fora de forma consistente. Ou seja, eles filmam o tempo todo exatamente do lado oposto ao impacto e possivelmente a outro ponto atingido. Também não vou afirmar que não quebrei a perna e depois enviar uma foto do meu braço como prova. Além disso, também não está claro se o submarino neste vídeo é o que foi atingido ou o que quase foi atingido. Até agora, ao assistir às gravações de vídeo, parece mais que o drone atingiu o pier bem ao lado do submarino. Uma explosão subaquática pode causar danos graves ao submarino, principalmente se for próxima. Na Segunda Guerra Mundial, a maioria dos submarinos, principalmente alemães, não afundou por impactos diretos. Foram afundados por cargas de profundidade que explodiram próximas e causaram grandes danos internos ao submarino. Eles ficaram inutilizados e afundaram. Pode ser também uma gravação antiga inserida aqui. Então, apresente provas do outro lado atingido ou apenas deixe pra lá. Quais as consequências disso? As consequências desse ataque vão além dos danos materiais. Navios e submarinos em Novorossiysk foram transferidos de Sebastopol após o quartel-general da Frota do Mar Negro ser repetidamente atacado por mísseis Storm Shadow. Você lembra dessas imagens? Novorossiysk era considerado até agora um porto alternativo recuado e relativamente seguro, fora da linha de frente imediata. No entanto, o ataque atual mostra que essa suposição não é mais válida. Com os ataques recentes a portos russos no Mar Negro, fica claro que a Ucrânia agora é capaz de alcançar todas as bases relevantes da Frota do Mar Negro. Independentemente de estarem agora na Crimeia ou no território central da Rússia, isso significa que, na prática, não existem mais portos seguros no Mar Negro. Se esses padrões persistirem, a lista de unidades danificadas ou fora de combate da Frota do Mar Negro deve aumentar. Do ponto de vista operacional, isso força a Rússia a fazer mais deslocamentos, reduzir a frequência das operações ou investir significativamente em medidas de proteção que, no entanto, também permanecem ineficazes. O delicado é justamente essa circunstância, como mencionei ontem. O ataque foi aparentemente registrado por câmeras de vigilância no porto de Novorossiysk, acessadas por agentes ucranianos. Isso indica que a Ucrânia supera barreiras físicas nos portos militares russos e também invadiu sua infraestrutura digital de vigilância e segurança. O acesso a essas câmeras permite criar perfis de movimento, escolher alvos com precisão, otimizar o momento dos ataques e identificar alvos valiosos. Como consequência, isso aumenta consideravelmente a vulnerabilidade das unidades navais, já que até mesmo portos bem protegidos perdem sua função como refúgios seguros. O último ataque ao grande campo de aviação russo, com bombardeiros estratégicos, também foi feito remotamente. Esses drones foram controlados praticamente pela rede telefônica russa ou pela rede de rádio russa, às quais os ucranianos de repente também tiveram acesso. Isso mostra que a infraestrutura está muito deteriorada e sem proteção. Ou seja, a Rússia não está perdendo apenas plataformas, mas também a confiança na própria segurança da retaguarda. Assim, abre-se para a Ucrânia uma importante opção que deve seguir em uso futuramente. De acordo com a Bloomberg, o petróleo russo caiu para cerca de $40 por barril, seu menor valor desde o início da invasão. O orçamento russo previa o petróleo entre $70 e $80 por barril, valor usado para financiar a guerra. Isso mostra que a Rússia precisa financiar despesas, principalmente da guerra, cada vez mais abaixo das receitas previstas. Isso significa que as aposentadorias serão cortadas, os impostos serão aumentados, porque o dinheiro das receitas do petróleo já não é suficiente para financiar a guerra. Isso também pressiona o orçamento, exigindo aumento da produção, mais endividamento ou cortes em outras áreas. Zelensky declarou que a Ucrânia espera receitas de 210 bilhões de euros provenientes de ativos russos congelados na Europa. Em 2026, Kiev espera as primeiras parcelas de 40 a 45 bilhões de euros. Os recursos devem ser usados principalmente na reconstrução do país. Zelensky ressaltou que os danos diários da guerra vão superar em múltiplas vezes o valor de 200 bilhões de euros.
Ele destacou que parte dos recursos já é urgentemente necessária, principalmente para expandir a produção de armas, adquirir sistemas de defesa antiaérea e adotar outras medidas de segurança. É verdade, você lembra da falta extrema de munição do exército ucraniano na Batalha de Bakhmut? Naquele tempo, aguardava-se em vão um pacote de ajuda de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos da América, bloqueado também por Trump. Quando chegou, a situação dos ucranianos melhorou, mas só por pouco tempo. Porque 60 bilhões no contexto de uma guerra não é muito dinheiro. Ouço com frequência: por que guerras e milhões de nós não bastam para eles? Sim, é simples, pois um míssil antiaéreo custa 1,2 milhão de euros e os russos lançam de 400 a 600 objetos voadores por noite. Para o lado russo, a guerra é extremamente cara e isso precisa ser entendido. Soldados precisam ser equipados, treinados, alimentados e pagos. Tudo isso custa dinheiro. Isso representa uma grande parte. Munição custa dinheiro, armas custam dinheiro, uniformes custam dinheiro. 60 bilhões parece muito, mas é pouco diante de uma guerra ou de um déficit a ser coberto. Então sim, 210 bilhões parecem bons à primeira vista, mas se forem, entre aspas, apenas 40 a 45 bilhões por ano. Muitas áreas serão afetadas, por exemplo, a reconstrução, o exército, o desenvolvimento de novos sistemas e também a aquisição de novos equipamentos, que precisam ser pagas, não vão receber o que realmente necessitam para poderem funcionar bem aqui. A grande vantagem desta vez, porém, é que estão usando o dinheiro russo e lidando com ele, e não o dos europeus, o que tira um pouco o argumento dos opositores das medidas de apoio. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Agradeço especialmente aos assinantes, membros do All Gol Crew e em especial ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Ziller e Dietrich. Fique à vontade para se inscrever, deixar um like ou um comentário e até o próximo relatório de situação.